A paz do Senhor para os irmãos, mais um vídeo aula, e hoje nós temos o tema A Criatura Condenada. Que Deus abençoe a cada um que vai participar desta aula através deste áudio. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos. Então vamos lá, a criatura condenada. Nós que somos cristãos, que resolvemos viver uma vida aqui na terra com Cristo, renunciando a nós mesmos, dizendo não aos nossos próprios desejos, ou melhor dizendo não aos nossos próprios desejos, confrontando nossas vontades quando as mesmas não vão agradar o Senhor. Precisamos de fato conhecer nossos amigos, mas principalmente o nosso inimigo que nos rodeia, que existe não como Deus o fez, mas se tornou esse imperdoável rebelde, porque escolheu ser assim. Vamos começar a falar desse ser no livro de Isaías, escrito nos anos 700 a.C., Isaías 14, 9 ao 16. Esse ser que foi criado por Deus, cheio de luz, chamado Lúcifer, no hebraico Eiléu, ou Heiléu, Eiléu ou Heiléu, e quer dizer o resplandecente, aquele que brilha, ou seja, anjo de luz, além de Isaías descrevê-lo como estrela da manhã, filha da alva, estrela da manhã que é no sentido de brilho. Aqui você aprendeu como ele foi criado, era perfeito, portador de luz. Lúcifer no latim quer dizer luxfero, o filho da honra, luzeiro, no grego eosforo, o que leva a luz. Ele era um exemplo de perfeição diante de todos os seres angelicais. O capítulo 28, no final do versículo 12 de Ezequiel, diz que ele era o aferidor de medida. Lúcifer era o modelo, padrão, um exemplo. Alguns e até algumas traduções usam a expressão sinete ao invés de aferidor, selo, assinatura, carimbo, marca, brasão. Mas interessante que ele não usava um sinete. Ele era o próprio. Estudando as fontes bíblicas sobre, me deixa pensar que ele era de fato anjo padrão ou um anjo modelo. Ezequiel 28:13. Além disso tudo, o que nos admira é o lugar onde ele vivia, além de estar coberto de 10 tipos de pedras preciosas, entre elas o ouro. Ele estava no paraíso, jardim de Deus, e era um ser que produzia som de instrumentos, pelo menos tambores e pífaros. O original hebraico para preparados é estabelecer, fixar, preparar, aplicar, indicar, garantir, apropriado ou próspero. Não acabou. Certo, certeza, confirmar, ser ajustado, ser fixado, moldura, ser adequado e completíssimo e etc. Conclusão: ele era a própria música, produzia som afinadíssimo, fazia parte da categoria de anjos que representava ou que representa os atributos exclusivos de Deus: santidade, autoridade, presença, poder e etc. Gênesis 3:24. Algumas figuras ou imagens simbolizam santidade. Êxodo 25:18, 26:1. Deus está entronizado entre os querubins, ou exaltado. Fico pensando, querubim ungido. Esse termo ungido chama muito a atenção, pois isso vem de uma consagração, alguém que foi separado para uma tarefa exclusiva, querubim de unção. Além disso tudo, o substantivo masculino que significa expansão e extensão. Lúcifer não era esse ser mau e desobediente que é hoje. Ele era perfeito em seus caminhos, o que nos deixa a perguntar é o seguinte, Ezequiel 28:14, que diz: tu eras querubins ungido para proteger. Proteger de quê ou do quê? O que tinha no céu de ruim para que Lúcifer tivesse que proteger? Deus não escolhe quem vai errar ou quem vai acertar. Ele simplesmente criou e como todo ser, deu opção de escolha, livre
arbítrio. Está aí a pergunta. Deus sabia que iria pecar, por que o fez? Para isso, Deus teria que criar robôs programados a acertar sempre e adorar só a Ele. Esse é um exemplo meu. É como se Deus se policiasse da sua onisciência na hora de criar. Deus com certeza não usou onisciência na hora de criar, pelo menos os anjos e os homens, mas usou só o poder da palavra, verbo, Jesus, a luz. Veja, e disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Revelação do autor. Imagina o que é para um ser sem pecado criar outro ser que pode vir a pecar, ou ele cria correndo esse risco e dá a cada um uma mente individual e povoa o céu, ou ele enche o céu de robôs e um dia ele diz: todos obedecem e adoram porque eu os fiz assim. Isso não seria satisfatório. Como sempre foi humilde e criou independentemente do que pudesse acontecer. Ezequiel 28:15. Lúcifer não teve a ideia de se rebelar hoje e botar em prática amanhã. Não, ele viveu uma vida com esse pensamento mau, por isso não foi perdoado e já está condenado. Ele teve tempo de sobra para se arrepender. É fácil entender. Quando o rei ou nação resolve invadir uma cidade, certamente ele envia um espião ou já tem um informante e ainda assim espera um dia ou o momento mais apropriado para atacar. Alguns debilitavam a cidade, não deixando alimentos entrarem. Tinham informações sobre o poder bélico de seus inimigos e muitas outras estratégias. Mas aqui se trata da maior rebelião do universo, não a do planeta A ou B, mas do universo. Mas isso não é nada, além do fato de uma criatura achando que iria conseguir ser parecido e estar mais alto que o próprio Criador. Ele não conseguiria montar sua ideia tão rápido, e isso pode ter durado muitos anos no tempo espiritual. Não convenceria uma terça parte dos anjos tão fácil assim e rápido. Os mesmos sabiam que se tratava de uma rebelião contra o Criador de tudo, o Todo-Poderoso. Ezequiel 28:16. Já viu quando temos uma ideia má e não repreendemos aquilo, só faz aumentar em nossa mente? Isso nos faz pensar que o seu mal só se multiplicava. E cada vez mais o interior de Lúcifer se encheu-se de violência. Ele não voltava atrás, parecia estar decidido. Violência é essa que pode ser entendida como crueldade, maldade, dano e injustiça. Quando se trata de alguém, homem violento, só que nesse ponto ele consumou o pecado. Pecado aqui é desviar-se, errar o alvo. Aí então inicia sua destruição. Deus não chamou anjos para destruir Lúcifer. Isso seria contra os padrões hierárquicos. Nem usou força para destruir, mas Lúcifer se autodestruiu. Aqui dá para usar um pouco de exegese e entender que Lúcifer, que deveria proteger, sim, mas do mal, que poderia nascer dele mesmo, como aconteceu. Ele se ensoberbeceu quando olhou para ele mesmo e notou quão grande eminência Deus o havia dado, e beleza e grandeza. Estava entre as pedras afogueadas, ou seja, pedras de fogo. Ezequiel 28:17 e 18. Um anjo em contato direto com fogo. Versículo 18, parte B. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, uma certa metamorfose. Alguém diz, já existia terra? Gênesis 1:1. Tempos, até Gênesis 1:2. É importante saber que do versículo 1 ao versículo 2 se passaram muito tempo. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Aqui nesse ponto fica claro que Deus revela ao escritor que não estava falando de terra no sentido solo, nação. Não, ele estava se referindo ao planeta. Não podemos esquecer que falou de céus no plural. Possivelmente dois. É claro que o universo
antecedia todo esse episódio. Provavelmente foi nessa terra escura, abismo, sem forma e vazia, que Lúcifer caiu, ou melhor, provocou esse caos. Em algum lugar desse abismo, fora do planeta Terra, mas nos ares, quem sabe em uma das esferas, Deus criou o inferno. É claro que não posso fazer de uma analogia uma doutrina, nem estabelecer uma verdade bíblica, mas se eu fosse me basear no que disse o próprio Jesus, se referindo aos 3 dias que ficou no seio da terra, chamado de coração da terra, que é também o Hades, abismo, inferno, eu diria que o inferno não é embaixo da terra, como ainda tem muitos que acham que é. Jonas declarou ter ficado no ventre do inferno. Essa expressão é de uma raiz desusada, provavelmente significado oco. O ventre, especialmente o útero, também o seio. Dicionário hebraico. Inferno é o mesmo que Seol, que no grego muda e é Hades, já citado neste, Jonas 2,2 e Mateus 12,40, levando em conta que o Senhor esteve no inferno nesse episódio, segundo a Bíblia. Esse lugar é nos ares, Efésios 6,12. A última frase do versículo diz, nos lugares celestiais. O significado do termo celestiais é relativo ao que habita ou está no céu, que diz respeito à divindade, Efésios 2,2. Ar. Para você compreender ainda mais, a Bíblia diz em Salmo 34,7 que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Já em 1 Pedro diz que o adversário está ao derredor, 1 Pedro 5,8. Aqui observamos a proteção mais próxima de nós. É assim, nós estamos no meio em forma de círculos, ou melhor dizendo, nós estamos no meio. Em forma de círculo estão os anjos do Senhor e externamente o adversário. Isaías 14, 12 a 15. Isso é para estudar. Aleluia. Quero deixar essa introdução sobre a criatura condenada. Isso é parte, ou melhor dizendo, esse é o capítulo 12 do meu livro que eu estou escrevendo pela misericórdia de Deus já há 6 anos. Não tive a oportunidade ainda de editar, mas o Senhor trará esse dia. É o capítulo 12 do meu livro chamado O Alfa e o Ômega, que possui 15 capítulos. Livro abençoado que o Senhor me deu quando ainda no cárcere. E hoje, graças a Deus, já está pronto, corrigido, só falta mesmo editar. Então resolvi trazer para os meus amados irmãos o capítulo 12, que fala sobre a criatura condenada. E a próxima aula será angelologia. Vamos falar dos anjos do Senhor e suas hierarquias, suas funções. Amém? Que o Senhor continue falando ao coração de todos. Graça e paz a todos. Amém.